Há um lugar dentro de você onde o medo não entra. Um refúgio silencioso, eterno, onde nenhuma ameaça pode tocar. Esse lugar não está no mundo, ele está na consciência. E é sobre ele que fala o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, dirá ao Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Essas palavras, mais do que uma oração, são um mapa psicológico. Carl Jung entenderia o Salmo 91 não como um pedido de proteção externa, mas como uma expressão simbólica do encontro com o Self, a parte divina que habita em todo ser humano. O Salmo não fala de um Deus fora, mas do Deus dentro, do poder interior que desperta quando o ego deixa de lutar e se entrega à força silenciosa do inconsciente superior. Quando a consciência se alinha com o Self, o medo se dissolve, porque o medo nasce da separação. E é isso que o salmista tenta nos lembrar. O verdadeiro abrigo é o retorno à unidade interior. Vivemos tempos em que todos buscam proteção. Proteção contra o caos, contra a incerteza, contra a dor. Mas o medo que sentimos do mundo é muitas vezes o espelho do medo que temos de nós mesmos. Jung dizia que tudo o que negamos no inconsciente retorna como destino. Por isso, enquanto fugimos das sombras externas, elas voltam na forma de ansiedade, insônia, insegurança e solidão. O Salmo 91 é, então, um convite simbólico para retornar ao centro, ao abrigo do Altíssimo, que é o estado de consciência desperta. Quando a mente está fragmentada, o medo se multiplica, mas quando ela volta a habitar o centro, tudo se reorganiza. O que antes parecia ameaça, agora se torna aprendizado. O que antes gerava pavor, agora revela propósito. A sombra do Onipotente, de que o Salmo fala, é o lado invisível da presença divina, o mesmo que Jung chamaria de sombra da psique. É a parte da alma onde mora o poder reprimido, a fé esquecida, o instinto de vida. Quando habitamos a sombra com consciência, ela deixa de nos assustar e passa a nos proteger. Porque toda sombra acolhida se transforma em escudo. Jung via os textos sagrados como expressões simbólicas do inconsciente coletivo, manifestações universais da alma humana tentando se lembrar de si mesma. E o Salmo 91 é um dos maiores símbolos dessa lembrança. Ele fala de peste, de medo noturno, de setas que voam de dia. Mas tudo isso, no nível psicológico, são metáforas dos medos internos que ameaçam a paz da mente. O salmista fala de perigos exteriores, mas está descrevendo, em linguagem simbólica, o caos interior que só a consciência desperta pode curar. A proteção do Salmo não é mágica, é mental. Não vem de fora, vem do estado em que você decide habitar. Habitar no abrigo do Altíssimo é permanecer em coerência com a verdade interior, mesmo quando o mundo desaba. É confiar na sabedoria da alma, mesmo quando a razão se perde. É o que Jung chamaria de integração da psique, o ponto onde o eu humano se reconecta com a centelha divina. Quando você encontra esse abrigo, nada pode realmente te abalar. Os problemas ainda existem, mas você os observa com outra consciência. Os ruídos do mundo ainda ecoam, mas não penetram o teu centro. Você deixa de reagir com medo e passa a responder com presença. Essa é a verdadeira fortaleza, o estado mental onde a alma governa e o ego se aquieta. Em momentos de crise, é comum buscar refúgio no controle, planejar mais, pensar mais, tentar prever o futuro. Mas o controle é a tentativa do ego de substituir a confiança. E quanto mais tentamos controlar, mais o medo cresce. O Salmo 91 nos convida ao oposto, ao abandono consciente. Não o abandono da responsabilidade, mas o abandono do medo. É o ato de dizer: eu me entrego à sabedoria que me criou. Esse é o verdadeiro descansar à sombra do Onipotente, o repouso interior da alma que confia. Quando Jung falava sobre a individuação, ele dizia que a jornada espiritual começa quando o ego deixa de acreditar que é o centro. Nesse momento, a consciência se abre para algo maior, o Self, o núcleo divino da psique. E é exatamente isso que o Salmo descreve com suas imagens de abrigo e fortaleza. Ele não fala de paredes ou de anjos com espadas, fala de uma consciência protegida por dentro, uma mente em harmonia com o invisível, em sintonia com o divino. Habitar nesse lugar é a meta de toda a jornada espiritual e psicológica. Não é uma fuga da vida,
é uma nova forma de estar nela. Quando você vive desse ponto, o medo perde autoridade, porque quem vive no centro não precisa lutar. Apenas observa e confia. O Salmo 91, sob o olhar de Jung, é o manual simbólico da psicologia da fé. Ele não te ensina a pedir, mas a lembrar. Não te convida a fugir, mas a despertar. A verdadeira proteção não vem da distância dos perigos, mas da presença plena da consciência. Nos próximos minutos, vamos mergulhar mais fundo nesse código sagrado. Vamos entender o que significa habitar no abrigo do Altíssimo pela ótica da psique. Porque quando o coração aprende a habitar nesse estado, o medo se transforma em sabedoria, e a fé deixa de ser crença, passa a ser experiência viva. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essas palavras têm sido recitadas há séculos como uma promessa de proteção divina. Mas, sob o olhar de Jung, elas revelam algo ainda mais profundo, um ensinamento psicológico sobre o estado de consciência. Habitar no abrigo do Altíssimo não significa viver em isolamento, longe do mundo, mas viver alinhado ao centro da alma, o que Jung chamava de self. O self é a totalidade interior, a parte divina da psique, onde a consciência humana se encontra com a sabedoria do inconsciente. É o ponto de equilíbrio entre luz e sombra, razão e intuição, medo e fé. Quando o salmista fala em habitar, ele não fala de crença, fala de permanência. Habitar é viver lá dentro, e não apenas visitar quando a dor chega. A maioria das pessoas procura o abrigo de Deus apenas quando sente medo. Mas quem habita nele já não precisa se defender, porque aprendeu a viver em confiança. A proteção não é algo que vem, é um estado que você se torna. E é isso que Jung via como o verdadeiro despertar espiritual, quando o ego deixa de buscar salvação e se transforma em canal da própria presença divina. Habitar no abrigo é escolher, a cada pensamento, a cada emoção, permanecer nesse eixo interior. É recusar-se a ser arrastado pelo caos externo, porque dentro de si existe um centro que não se abala. Esse centro é o Self, o Deus vivo em nós. Não um Deus distante, mas o símbolo da consciência total, a essência que observa tudo em silêncio. O Altíssimo representa o nível mais elevado de percepção, a visão do espírito que enxerga além das dualidades. Habitar nesse lugar é aprender a viver pela alma e não pela reação. É deixar que a sabedoria profunda da vida conduza seus passos, em vez de se perder no ruído da mente racional. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O Salmo 91 fala exatamente desse movimento de retorno, o convite para voltar-se para dentro, onde mora a verdadeira proteção. O abrigo do Altíssimo é o espaço onde a alma se reconcilia consigo mesma. É o templo silencioso que nenhuma tempestade pode destruir. Quando você habita nesse estado de consciência, a mente deixa de viver em defesa e passa a viver em expansão. Porque o medo e a fé não podem ocupar o mesmo lugar. Onde há fé real, o medo se dissolve. E a fé verdadeira não é esforço, é lembrança. É o reconhecimento de que você é sustentado por algo maior, mesmo quando tudo parece desabar. Habitar no abrigo é o oposto da fuga. Não é negar o mundo, mas vê-lo de outro ponto. Quem habita nesse centro pode caminhar em meio ao caos sem se perder. Pode enfrentar dores sem se endurecer. Pode ver sombras sem se apagar. Porque quem habita o Self não precisa se proteger da vida. É a própria vida que o protege. A sombra do Onipotente é um dos símbolos mais belos do Salmo. Ela representa o mistério. A parte do divino que não pode ser explicada, apenas sentida. A sombra do Onipotente não é a ausência de luz. É o espaço onde a luz descansa. É o útero da criação. O lugar onde a alma repousa entre um ciclo e outro. Descansar à sombra do Onipotente é permitir-se confiar mesmo sem entender. É o estado mental de entrega, onde a ansiedade se transforma em paz silenciosa. Na linguagem de Jung, esse é o ponto onde o inconsciente e o consciente se tocam. A sombra divina é o mistério da alma humana, aquilo que não conseguimos compreender, mas podemos experimentar. Quando a mente tenta controlar tudo, perde-se. Mas quando se rende ao mistério, descobre um poder que estava além da compreensão. Habitar no abrigo é uma escolha diária. É a prática de voltar ao centro,
todas as vezes que o medo chama. E ele sempre chama, nas notícias, nas perdas, nos julgamentos, nas incertezas. Mas quando você escolhe retornar ao abrigo, descobre que o medo não pode tocar o que está desperto. Porque o medo só existe na superfície. No fundo há apenas silêncio e presença. O Salmo 91, então, se torna uma meditação ativa. Cada verso é uma instrução para a mente. Habite no centro. Descanse na sombra do mistério. Confie no poder que vive em você. Jung dizia que o processo de individuação é o retorno ao self, o Deus interior. E o salmista descreve exatamente isso em linguagem poética. O abrigo do Altíssimo é o self. O descansar à sombra do Onipotente é a reconciliação com o inconsciente. E o resultado dessa integração é a paz que protege. Não a paz que isola, mas a paz que sustenta. Enquanto o ego luta para evitar o perigo, o self apenas observa e mantém tudo em ordem. E é quando você habita esse lugar que os dardos que voam de dia e as pestes noturnas deixam de te alcançar. Porque elas são apenas metáforas dos pensamentos e emoções descontroladas. O abrigo é o estado de consciência que transforma a reatividade em presença, medo em sabedoria, dor em crescimento. Habitar no abrigo é, portanto, um ato de autoconhecimento. É escolher viver a partir da alma e não do medo. É lembrar todos os dias que há um espaço sagrado dentro de você onde nada falta, nada ameaça e nada precisa ser consertado. Esse é o lugar de onde o verdadeiro poder emana, silencioso, sereno e invencível. Nos próximos minutos, vamos entender por que o medo é o oposto da fé. E como o Salmo 91, sob o olhar de Jung, nos ensina a transformar o medo em sabedoria, porque não há proteção mais forte do que a mente que aprendeu a confiar em si e no divino que a habita. O medo é o outro lado da fé. Onde há medo, a fé ainda não amadureceu. E onde a fé floresce, o medo perde o domínio. Mas é importante compreender, o medo não é um inimigo, é um sinal. Ele mostra onde a consciência ainda não se lembrou da própria luz. Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência retorna como destino. E o medo é exatamente isso. A sombra da fé esquecida, tentando voltar à luz. O Salmo 91 fala sobre proteção contra os terrores da noite e as setas que voam de dia. Mas Jung veria essas imagens como metáforas das projeções do inconsciente. O terror noturno representa os medos invisíveis, aqueles que nascem do desconhecido dentro de nós. As setas de dia são as ameaças conscientes, as preocupações, os conflitos, as palavras que ferem. Ambos vêm do mesmo lugar, da mente desconectada do seu centro. Medo é a reação do ego quando ele se vê separado do self. É o grito da consciência fragmentada que esqueceu, que não está só. Quando o ego perde contato com a fonte interior, o mundo parece perigoso, a vida parece frágil e o amanhã se torna ameaça. Mas quando o ego volta a se alinhar ao self, tudo muda. Porque o medo não pode sobreviver à presença da consciência desperta. O medo é sombra, porque nasce da ausência de luz. Não é real, é reflexo. É a sombra projetada pela mente sobre a tela da vida. E quanto mais tentamos fugir dele, mais ele cresce. Porque fugir é o mesmo que afirmar, isso tem poder sobre mim. Jung ensinava que a cura do medo começa com o encontro consciente com ele. Olhar para o medo é como acender uma vela no escuro. O que parecia enorme se revela pequeno e transitório. E esse é o verdadeiro sentido da fé. Não negar o medo, mas atravessá-lo. O Salmo 91 fala do escudo e da armadura da verdade. Jung diria que esse escudo é a consciência iluminada, a mente que aprendeu a observar sem se identificar com as sombras. Quando você entende o medo como energia em busca de reconhecimento, ele se transforma em sabedoria. A energia que antes te paralisava passa a te proteger. Cada medo é um espelho. Ele mostra exatamente onde você ainda duvida da sua luz. O medo do abandono revela a necessidade de amor interior. O medo da escassez revela a falta de confiança na vida. O medo da perda revela o apego ao controle. E o medo da morte revela a dificuldade de confiar no mistério. Mas o Salmo diz, nada te atingirá. Não porque o mundo vai mudar, mas porque a tua consciência vai mudar. O que antes te atingia
agora te atravessa. O que antes te derrubava, agora te ensina. A verdadeira proteção não é a ausência de perigo, é a presença de entendimento. O medo tem uma função divina, nos conduzir de volta à fé. Ele é o último aviso antes do despertar. Quando você acolhe o medo, ele se dissolve na luz do entendimento. É como se o inconsciente dissesse: pare de lutar contra o escuro e aprenda a ver no escuro. A fé é o estado de percepção expandida. Não é acreditar que tudo vai dar certo. É saber que tudo já está certo. É a consciência de que, mesmo no meio da tempestade, há algo em você que nunca se move. E esse algo é o abrigo do Altíssimo. O medo só pode dominar enquanto você acredita ser apenas o corpo, o nome, a história. Mas quando lembra que é alma, consciência infinita, o medo perde o chão. Você deixa de ser vulnerável à oscilação do mundo e passa a viver ancorado no eterno. Jung dizia que aquilo que enfrentamos se transforma e aquilo que negamos nos domina. Por isso, o medo é o portal mais sagrado da fé. É o guardião da fronteira entre o humano e o divino. Atravessá-lo é o ato supremo de coragem espiritual. Quando você observa o medo com compaixão, ele se torna mensageiro. Ele te mostra exatamente onde a alma pede luz. Que o Salmo 91 é o guia desse processo. É o cântico que te conduz da sombra à confiança, da defesa à entrega, do medo à fé. Fé, no sentido mais profundo, é coerência vibracional. É quando pensamento, emoção e presença dizem a mesma coisa. Eu confio. E nesse estado, o inconsciente se realinha. O corpo relaxa, a mente silencia e o coração volta a pulsar no ritmo do universo. A fé não é cega, é visão interior. Ela enxerga o invisível, sente o indizível e confia no intangível. Ela nasce quando você para de lutar contra a sombra e decide habitar na luz que a contém. Quando o medo aparece, lembre-se, ele não é o inimigo, é o convite. O medo é a porta e a fé é o passo. Atravessar o medo é a iniciação que o Salmo 91 descreve em linguagem sagrada. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nessa ideia. O que significa ter escudo e armadura à luz da psicologia espiritual? Você vai entender que a mente pode ser o campo mais vulnerável ou mais protegido, dependendo de onde ela escolhe habitar. E que a verdadeira armadura não é feita de aço, mas de consciência desperta. No Salmo 91, há uma frase que ecoa como uma promessa eterna. A sua verdade será o teu escudo e a tua armadura. Mas o que é essa verdade? E como ela pode nos proteger das tempestades mentais e emocionais da vida? Para Jung, a verdade de que fala o Salmo não é uma doutrina, mas um estado de coerência interior. O momento em que o que você pensa, sente e faz estão em harmonia com o seu centro. É quando a alma e a mente vibram em sintonia. Essa coerência é o verdadeiro escudo da consciência desperta. Nada fere mais do que viver dividido. Pensar uma coisa, sentir outra e agir de forma oposta. Essa fragmentação abre brechas no campo psíquico, permitindo que o medo, a dúvida e a culpa penetrem. Mas quando você vive alinhado à sua verdade, a mente se torna uma fortaleza. Não porque ela se fecha, mas porque ela não precisa mais se defender. A verdade interior é o campo vibracional da confiança. Quando você habita nela, o mundo pode balançar, mas o seu centro não. O escudo não é feito de aço, é feito de presença. E essa presença nasce quando você deixa de reagir automaticamente e começa a responder com consciência. O ego tenta se proteger criando muros. A consciência se protege criando luz. E onde há luz, nenhuma sombra permanece por muito tempo. O escudo e a armadura do Salmo representam a mente iluminada, o campo mental purificado pela verdade. Jung chamava isso de integração do self, o ponto onde o ser humano se reconecta com o divino dentro de si. Quando essa integração acontece, a mente deixa de ser vulnerável às forças externas, porque se ancora no poder interno. Perceba, nada pode realmente te ferir sem a tua permissão vibracional. As palavras dos outros, as opiniões, as circunstâncias, tudo isso só penetra se encontrar ressonância em você. Quando a mente está em paz, os ataques se tornam ecos distantes. O escudo da verdade é esse estado de não resistência, o lugar onde nada precisa ser combatido,
porque nada mais é visto como inimigo. Essa é a proteção psicológica de que fala o Salmo. Não é o afastamento do perigo, mas a transformação da percepção. Você não vive mais em alerta, vive em confiança. E isso muda tudo. Murphy dizia que o subconsciente responde à imagem dominante que você mantém em mente. Se você se imagina vulnerável, ele te coloca em alerta. Mas se você se imagina protegido, confiante e sereno, ele cria exatamente esse estado. O subconsciente não julga, ele apenas reproduz a vibração que você sustenta. Por isso, o Salmo 91 é também uma técnica de reprogramação mental. Cada verso é uma afirmação de poder. Cada palavra, uma sugestão positiva ao subconsciente. Eu habito no abrigo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando repetidas com fé, essas frases constroem o campo vibracional da proteção interior. Essa prática é milenar. Recitar palavras sagradas não para pedir, mas para lembrar. O som, a respiração, a intenção, tudo isso cria frequência. E essa frequência molda o campo psíquico. Quando a mente vibra em harmonia, o corpo relaxa. A energia se alinha. E a vida começa a refletir essa ordem interior. É por isso que pessoas em paz parecem intocáveis. Não porque nada de ruim aconteça, mas porque nada do que acontece as tira do eixo. A proteção é fruto do alinhamento, não do controle. A mente protegida é aquela que confia. E confiar não é negar o perigo. É saber que o poder maior sempre vence. A confiança é a linguagem da alma, e o medo é apenas a memória do ego. Quando a confiança governa, o medo perde função. O escudo da verdade é essa confiança que vem do autoconhecimento. A fé psicológica, a certeza interior de que você está sustentado por algo maior. Jung dizia que o verdadeiro ato de fé é permanecer fiel ao self, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Esse é o símbolo da armadura espiritual. Não é algo que se veste por fora, é algo que se desperta por dentro. E quando isso acontece, o caos não te abala, ele te expande. Você começa a perceber que cada desafio é uma iniciação. Cada perda, um chamado ao desapego. Cada medo, uma chance de se lembrar do poder que te habita. A consciência desperta não foge da vida, ela a transfigura. Esse é o segredo da mente protegida. Nada externo tem poder sobre quem já reconheceu o divino em si mesmo. O Salmo 91, então deixa de ser apenas um texto sagrado e se torna uma ferramenta de psicologia espiritual. Ele nos ensina que o abrigo não está nas paredes, mas no coração que confia. Que a fortaleza não é o corpo blindado, mas a mente iluminada. E que a proteção não é isolamento, é unidade com o todo. Nos próximos momentos vamos para a conclusão dessa jornada. Você vai entender o que Jung chamaria de fé psicológica, a confiança madura que nasce não da esperança, mas da experiência. A fé que transforma o medo em silêncio, o caos em aprendizado e a vida em um campo de consciência invencível. Chega um momento em que as palavras já não bastam. Nem as preces, nem os rituais, nem os pedidos. Chega o instante em que a alma entende que o verdadeiro poder está no silêncio. Esse é o ponto onde a fé se torna maturidade, onde ela deixa de ser esperança e se transforma em certeza silenciosa. É o que Jung chamaria de fé psicológica, o estado em que a mente consciente se reconcilia com o inconsciente, e o ser humano reconhece que sempre esteve sustentado por algo maior. O Salmo 91 é o cântico dessa consciência. Não é uma súplica, é uma lembrança. É a alma dizendo ao ego: volte para casa, você nunca esteve só. A fé psicológica não é acreditar que tudo vai dar certo, é saber que tudo já faz sentido. Ela nasce quando a mente cansada de controlar finalmente se entrega. Quando você para de perguntar por quê e começa a sentir para quê. Quando o ruído das dúvidas cede lugar ao silêncio que tudo explica. Jung dizia que o silêncio é o idioma da alma. E é nesse espaço de quietude que a psique se reorganiza. A fé verdadeira não precisa de argumentos. Ela é uma experiência direta de unidade. É o instante em que você sente, sem esforço, que há uma inteligência amorosa sustentando tudo. Nesse estado, o medo não desaparece por repressão, mas por compreensão. Você olha para ele com ternura,
como quem olha para uma criança assustada, e o medo se dissolve, porque foi visto com amor. Essa é a alquimia da consciência. O medo se transforma em fé quando é acolhido sem resistência. O Salmo 91 descreve esse estado com símbolos poderosos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não fala de destruição literal, mas de discernimento espiritual. É o ego que cai, são as ilusões que desmoronam. Tudo o que não é essencial se desfaz, e o que é verdadeiro permanece. Essa é a proteção divina, não impedir que as coisas mudem, mas impedir que você se perca nelas. O que não te atinge é aquilo que já não ressoa com o teu novo estado de consciência. Você deixou de ser vulnerável às energias da dúvida, da raiva, da culpa, porque já habita outro nível de percepção, e nesse nível, a fé é natural. Você não precisa afirmá-la, você é a fé. É o corpo tranquilo diante do imprevisto, é a mente serena diante do desconhecido, é o coração aberto, mesmo quando a vida parece fechar as portas. A fé psicológica é o antídoto para a ansiedade moderna. Enquanto o mundo busca respostas fora, ela volta para dentro. Enquanto o ego quer garantias, ela confia no invisível. E enquanto a mente tenta explicar, ela apenas sente. Habitar no abrigo do Altíssimo é isso. Viver no silêncio que existe antes do pensamento, no espaço entre uma respiração e outra, no ponto de paz que está além das circunstâncias. É o lugar onde o eu desaparece e só a presença permanece. O silêncio é o abrigo. O silêncio é a sombra do onipotente. É nele que a alma descansa e a consciência desperta. Quando Jung falava sobre individuação, ele dizia que a pessoa integrada é aquela que vive reconciliada com o mistério. Ela não precisa mais entender tudo. Ela apenas vive com profundidade. E essa é a essência da fé psicológica. Caminhar com confiança, mesmo quando não há mapa. Porque o caminho não está fora. Ele se desenha sob seus pés à medida que você anda. O Salmo 91 termina com uma promessa. Porque ele me amou, eu o livrarei. Colocá-lo-ei em segurança, pois conhece o meu nome. Conhecer o nome de Deus, para Jung, seria o mesmo que reconhecer o self dentro de si. É saber quem você é em essência. E quando você lembra disso, toda a realidade se reordena. Nada precisa ser vencido, apenas reconhecido. A fé psicológica é essa lembrança viva, a de que você nunca esteve separado do divino. Você sempre foi o abrigo e o habitante. Sempre foi a sombra e a luz, o medo e a coragem, o humano e o eterno. No fim, o Salmo 91 é o mapa da alma em busca de si mesma. Um convite à integração, à confiança e ao retorno ao centro. E quando o coração finalmente repousa nesse abrigo, a vida deixa de ser batalha e se torna oração, silenciosa, simples, sagrada.